boa noite. Tudo bem com vocês? Vou guardar um pouquinho. Vocês chegarem e aparecerem. Olá. Vamos aguardar um pouquinho. A live de hoje vai ser uma live... Boa noite, Edu. Vai ser uma live bem importante sobre provas, sobre uma questão que muitas pessoas têm dificuldade, muitas pessoas passam. Sempre vai chegar o momento de finalmente participar de alguma prova. A Andréia já chegou. São pontualmente 8 horas. Então já vou chamar ela e vocês vão chegando aos pouquinhos. Feito. Convidada. Oiê, boa noite. Boa noite, tudo bem? E aí, tudo bem, Ana? Super empolgada para falar dessa live de hoje. Também tô. Acho que essa live é uma das mais esperadas. A galera fez bastante perguntas em relação e a gente também vivencia muita coisa na prática. A gente nada vai falar mais do que a gente já vivenciou, né, Ana? Que a gente já correu provas com vários cães, então situações que nós passamos. Nossa, vai ser uma live bem gostosa. Vai ser super gostosa, super gostosa. Esperamos mais um pouquinho a galera entrar ou já bora começando? 8 horas pontualmente? Acho que já dá pra Ana. Então bora. É, porque vai estar gravado também. Quem perdeu um pedacinho depois assiste o início. Exatamente. Então bora começar falando sobre quilometragem. Mais ou menos quantos quilômetros, em média, é uma corrida de canicross? Bom, a gente tem duas respostas para isso. A primeira resposta é, por regra, a prova de canicross ela tem entre 2 e 8 quilômetros. Aqui no Brasil, eu posso falar de provas que eu já participei. Nunca participei de uma prova maior de 5,5 km de canicross. Então, aqui no Brasil, a gente gera aí em torno de 4 a... Não chega a bater 6, né, Ana? Eu acredito que devido à nossa temperatura, que o Brasil é tropical, né, temperaturas muito elevadas, nem é saudável. Não chega nem a ser saudável, assim, pro cachorro. Hoje em dia, parando para perceber as diferenças também das regiões no Brasil, não chega nem a ser saudável. A gente vai dar ênfase às provas aqui no Brasil, né? Porque se a gente for falar de provas europeias e fora do Brasil, aí já é outros 500. Então, a gente vai falar das provas que a gente participa daqui. Exatamente. E também lembrando que muita coisa é adaptada. Não é apenas vai ser regra absoluta e vai ser isso e é seguido à risca. Não, a gente faz adaptação. Exato. As provas, então, por regulamento de 2. Fala, Felipe. De 2 a 8. Terreno da prova, né, Ana? Quer falar um pouquinho? O terreno da prova é um terreno preferencialmente trail. O que seria um terreno trail? Seria um terreno com algumas erosões, terreno estradão, um terreno que tem algumas subidas, algumas descidas. Nada muito fora do que uma corrida trail normal, inclusive para humanos. Alguns percursos podem ter um pouquinho de asfalto, mas não é nada em excesso também, justamente por coisas que a gente sabe que podem acontecer. Machucar coxinho, asfalto é muito quente, pode cortar, pode causar alguma lesão que não queremos nos nossos cães. Exato. E assim, diferentemente das provas trail para humanos, os terrenos dos praticantes de canicross, das provas de canicross, eles têm que ser o mais viável para os cães. Porque, que nem, eu sou corredora trail. Existem percursos que não tem como a gente correr com o cachorro. Então, as provas, elas são feitas no terreno trail, porém, terreno onde o cachorro
consegue praticar bem. Então, estradões, ainda vai ter um pouco de pedra solta. A gente corre muito dentro de fazendas, né, Ana? Então, a gente vai correr em pastos, um pouco de grama não muito alta. Então, depende muito do que o organizador da prova vai oferecer para você. Exato. E vale lembrar que uma coisa que é muito importante às vezes acontece de ter uma vaca no meio do caminho, assim, às vezes acontece de ter cães soltos, às vezes acontece inúmeras coisas, por isso que a gente sempre pensa, cachorro precisa estar bem treinado para poder ir em uma competição. Tanto porque, assim, existem também provas de canicross que nós praticamos junto com provas de humanos. Até mesmo prova de bike, de MTB. Então, a metodologia do organizador, às vezes, ele não pensou 100% na prova de canicross. Ele adaptou para dar oportunidade da gente participar da prova. Então, tem a possibilidade de acontecer isso, porque a gente vai estar correndo num terreno trail, num mato, onde tem bichos. Então, às vezes, acontece. E, às vezes, também, para dar uma quilometragem boa para o canicross, às vezes a gente dá uma saidinha, pega um asfalto e depois volta. Mas isso não é uma regra. E o pessoal já está pensando bastante, né, Ana, em relação ao canicross para isso, porque sabe o quanto não digo perigoso, mas o quanto é desconfortável para o cachorro ficar correndo no asfalto, principalmente em dias quentes. Uma coisa também que é muito importante, fora tudo que a Dé falou, é que assim, as corridas aqui no Brasil começaram a surgir agora, antes elas não existiam. Então, provavelmente, muitos de nós já corremos com nossos cães em corridas de humanos. Até para começar, para o esporte começar a ficar conhecido. Então, assim, as corridas estão começando a ficar adaptadas para apenas canicross agora, né? Porque nem sempre foi assim. E tudo bem, porque a questão é evoluir sempre, né? Uhum. Exato, o Edu falou, prevenção das articulações dos cães também, porque o terreno trail, ele machuca bem menos as articulações, não só nossas, mas dos cães também. E aí, falando um pouquinho em cima disso que você falou, Ana, complementando o que você falou, as corridas que são as corridas de rua, elas são pensadas só e somente só para os humanos. Elas foram feitas para a corrida de rua. Então, todo mundo grudado, junto, vai largar todas as pessoas juntas, tal. É um negócio, de repente, legal para você correr com o seu cachorro? Depende de cada cachorro e depende de cada tutor. Hoje em dia, a gente já tem mais opções de correr da forma, vamos dizer assim, entre aspas, correta, que é o canicross. Porque lá na nossa primeira live a gente falou o que é o canicross, que é a corrida com o cachorro estacionando, a gente com o equipamento num terreno cross, num terreno trail. Isso quer dizer que eu não vou mais poder participar de corrida de rua com o meu cachorro? Não, claro que não. Depende do que você quer dele e depende do seu cachorro. Qual que é o intuito disso entre vocês dois. Mas hoje a gente vale lembrar na corrida canicross, que E vale lembrar que normalmente as largadas, uma coisa muito importante, o horário. Novamente, estamos num país quente, que grande parte dele é quente. Então, os horários das largadas de corrida de canicross sempre são 7, mais tardar 7h30. Já tem corridas que já largaram 6h30, 6h40, por aí. Pensando no bem-estar animal. Às vezes, numa corrida de rua, a gente não consegue ter essa total segurança. E pode largar em um horário que não seja tão adequado para os nossos cães. Por isso, sempre observar se tu quer participar. Tem uma corrida trail que eu quero participar com o meu cachorrinho, mas não é exclusivamente canicross. Primeiro ponto.
se você quer fazer isso, porque no seu estado não tem muitas corridas de canicross. Acho que é um ponto válido também da gente esclarecer, né, Deia? Entrar em contato com os organizadores, perguntando se você pode levar o seu cachorro, explicar o que é o canicross, ver o horário da largada, que nem a gente comentou agora, e ver como está a temperatura naquele dia. Exatamente, porque assim, o que a gente tem que colocar em mente é o seguinte, é uma corrida que não foi pensada para o cachorro. Então, você pode encontrar N situações dentro da trilha, ou no asfalto, ou em alguma coisa que isso não vai ser muito bom para o seu cão. Então, você tem que pensar bem se isso vale a pena, se você verdadeiramente quer fazer isso, porque se você conhece o local, se você já correu, se você conhece o percurso, é uma coisa. Agora, se você não conhece o percurso, você não conhece o local, você já quer entrar de cara no canicross, avalia com a organização do evento. Porque aí, Ana, a gente já pode começar a falar das confederações, né? Porque assim, o quão é importante, né, a gente ter corrida apropriada, uma corrida específica de canicross. Mesmo que seja uma corrida conjunta com o MTB ou humano, como é a Rocky Mountain, né, a Rocky Mountain Games. Mesmo ela tendo essas corridas conjuntas, ela tem a parte que é pensada só e somente só pro canicross. Então, eles pensam no percurso, o que pode prejudicar a articulação do cachorro, se tem, de repente, uma erosão que, de repente, pode dar um pouco de dificuldade para o cachorro passar, o cachorro pode escorregar, cair e tal. Tudo isso é pensado para o cachorro. Porque uma prova de canicross, o que a gente tem que colocar em mente é uma prova de canicross não foi feita para nós. A prova de canicross foi feita para os cães. Então, é sempre pensado e voltado tudo para eles. E aí, como que a gente faz, né, em relação às regras? Os organizadores pensam em regras lá e jogam qualquer coisa lá no regulamento. Não, né, Ana? Não, não. Por isso que, assim, a gente tem as organizações mundiais, que é as duas que mais são conhecidas e são as seguidas, vamos dizer, seriam a ICF e a IFSS. Essas duas, novamente, os organizadores, junto com alguém que sabe o que é canicross, normalmente, faz uma adaptação naquela percurso, naquela corrida, para poder trazer a modalidade para o local que a gente está, né? Que seria o Brasil. Contudo, gente, essas regras não são seguidas a ferro e fogo. Vale lembrar. Cada organizador, cada corrida vai adaptada à sua maneira, conforme o organizador tem como fazer. Exato. A Lígia falou aí em relação às ultrapassagens. A gente vai falar isso na live também, tá, Lígia? A importância de como pedir e como ultrapassar. A gente vai falar porque eu acho isso de extrema importância numa prova, principalmente uma prova junto com humanos, né? Exatamente. Exatamente. Então, essas regras, a gente se baseia nas regras das confederações mundiais, né? Mas a gente precisa adaptar aqui para o clima do Brasil. Então, a gente precisa fazer as adaptações com o que a gente tem aqui. Mas existem regras em relação a equipamentos que essas têm que ser cumpridas 100%. Aí eu já posso mostrar os equipamentos, Ana? Quer que eu mostre, tu vai explicando? Porque eu tô com dois aqui no meu lado. Tá, pode pegar. Vou pegar primeiro que a gente sabe que atualmente não é tanto para ser usado. Tá. Sim, Então, dá para ver. dá para ver bem. Então é o seguinte, quais são os equipamentos que a gente utiliza? Então, lembrando, a gente utiliza a cinta no humano, a guia elástica, que é clicada na cinta e que depois é clicada no arnês, que vai estar com o cachorro.
Aí, É mais existem antigo. as especificações em relação à cinta elástica. Aí você pode pegar do mosquetão de novo, Ana, por gentileza? Uhum. Porque que a Que gente, depois que eu fui ver, eu tava por que a gente está mostrando isso, pessoal? Primeiramente, precisa falar que os nossos equipamentos, tanto os meus quanto da Ana, eles são da BR Cane. Então, a BR Cane liga a dona em todas as regras e sempre quando a gente solicita, eles são bem prontos em nos atender. Então, esse daí é o chamado mosquetão, gente. Esse mosquetão, ele tem essa travinha que a Ana tá girando, que faz com que trave e você não consiga abrir. Então, o mosquetão, ele fica completamente travado. Esse mosquetão que se trava, ele tem que ficar clicado na sua cinta. Então, ele Uhum. fica clicado, ele fica fixo em você, juntamente com aquele da cordinha. Mostra ele aí, Ana, por favor. O dessa guia, que ela é uma guia mais antiga. Que é aqui. Essa é a que eu uso hoje. Para mim, ela é novinha. Ela fica fixa na sua cinta. Então, em algumas provas, a de Paraty, o pessoal do Canicity viu bem que tinha juiz. Então, o juiz, ele faz, o árbitro, ele faz a verificação dos equipamentos. E aí, você recebe o cheque dos equipamentos ou não. Quando você recebe o cheque dos equipamentos, você recebe um fiozinho amarelo dizendo que o seu equipamento foi vistoriado e que você está apto a praticar aquela prova, fazer o canicross naquela prova. Então, tá bom. Então, a gente falou da guia fixa, que fica na sua cinta. Aí, Isso. a guia elástica, ela tem que ter, no máximo, 2,5 metros esticada. Ó, vou até mostrar, né? Ó, essa daqui ela tá normal. Se eu fizer isso daqui, ó, eu não tenho como mostrar no vídeo inteiro, mas ela vai esticar e vai. Isso. E Vai aí, ficar bem esticada. então, esticada, ela tem que ter no máximo 2,5 metros. Isso no cheque VET, junto com o cheque de equipamentos, na hora da prova, o árbitro ele vai medir tudo. Ele fica lá com uma fita métrica e mede todos os equipamentos. Uma coisa importante que aconteceu comigo e com o Eduardo é numa prova que a gente participou, eu e ele. Nós fomos barrados no cheque do equipamento. Por quê? Porque na organização onde nós estávamos correndo, esse mosquetão ele pode ser fixo em você, porém, ele não pode ser dessa forma aqui no arnês do cachorro. Peraí, o Eduardo tá falando outra coisa. Esse daqui não pode ter fixo direto nesse. Porque... Sim, então é o que eu ia mostrar aqui. Tem que ser assim. Sim, então assim, você não pode pôr isso daqui no cachorro. Por quê? Você tem que colocar, se você tiver um mosquetão, você tem que colocar alguma coisa antes da parte do mosquetão. Porque o que o árbitro falou? É o contrário, exatamente. O Etel. Falo com ela direto, esqueci o nome. Um beijo, Etel. Então, esse daqui fica no humano. Então, é o seguinte, qual que é a lógica em você ter algo que parece ser frágil, mas não é? Porque se isso daqui arrebentar, o mosquetão ele não vai e bate no cachorro. Então, isso daqui ele tem que ser para o humano. E a parte que vai no cachorro, se você tem esse mosquetão com trava, você não pode travar ele. Então, você tem que tirar esse negócio aqui que rosqueia e ele tem que ficar com um clique rápido para você tirar do arnês o mais rápido. Eu tenho um aqui. O que eu uso... Esse daqui, né? O que eu uso com wood é esse daqui e esse daqui fixo em mim. Então, essa exatamente, essa é a guia que eles falam que é completamente aprovada
por qualquer uma das confederações mundiais, tanto a ICF quanto a IFSS. Aí ficou confuso? Acho que não. Só vale lembrar que assim, gente, esse mosquetão que a gente mostrou, ele é o que a gente rosqueia. Existem uns mosquetões, tá certo? Os mosquetões que são automáticos. Esses automáticos são aprovados. Os que não são automáticos, que é o que a gente tem, o que a gente mostrou agora, não são aprovados. É isso mesmo, Etel. Esse daqui que eu segurei, o que a Ana tem aí, são os que são aprovados pelas duas confederações mundiais. Então é isso, de equipamento assim. E aí, mais uma vez, né, Fê? BR Cane Equipamentos tem todos os equipamentos que você quiser. Isso daí, gente, para cheque de prova, tá? Ai, caramba, eu comprei um outro que os dois mosquetões são do mesmo lado, tal. Perdi, não vou conseguir usar? Não, nos seus treinos você pode usar sim. Exato. Exatamente. É só ter um mosquetão apropriado para o horário para o dia de uma prova. Mas você vai poder utilizar o seu mosquetão, meu Deus do céu. Vai perder, só Só não vai guia poder tranquilamente. algumas provas. Agora vamos falar de um outro tópico muito importante, né, Deia? Que seria os tipos de largadas. Eita, que isso dá pano para manga, hein? Como é que será que foi que começou as largadas de canicross? Felipe, Socorro! eu tenho fotos maravilhosas do Felipe e da Vicky nas largadas maravilhosas que tinham antigamente. Ó, as largadas eram em grupo. Eram em grupos. A gente sabe que algumas corridas de fora ainda utilizam esse método, esse método de largada em grupo. Contudo, aqui para o Brasil, a gente percebeu que não tem como. Não tem como. É completamente inviável. Para acontecer acidente, é muito fácil alguém se machucar, é muito fácil um cachorro atropelar um outro, é muito fácil um humano se enroscar numa guia, que é outro tópico muito importante. Então, o que a galera começou a fazer? A galera começou a fazer largadas em dupla ou individualmente, por cronômetro. Exatamente. Quer alguma coisa, né? Quero só responder aqui a do Edson, falando sobre equipamento ainda. Minhas duas guias não têm esse girador mostrado pela Andréia, então não posso participar em algumas competições oficiais. Exatamente, Edson. Se você quiser participar de alguma competição oficial, você não vai poder participar com essa guia que você tem aí. Você tem que ser essa aqui que a Ana está mostrando. Aí, ó, Felipe, bota uma promoçãozinha aí pra gente, meu anjo. A gente começar a adquirir essa daí, que é válida em todas as provas. Agora, voltando ao que a Ana falou. Sim, antigamente aqui não eram provas voltadas 100% para o canicross. Eles, vamos dizer assim, davam a oportunidade das pessoas correrem com os seus cães. Então, a largada, a princípio, eles colocavam com todo mundo junto, como são em algumas corridas de shopping ainda aqui, né? Algumas dog run aqui, o pessoal junta todo mundo lá na frente e é assim, Pinscher, Yorkshire, e tudo junto com braco alemão e pastor e por aí vai. E aí vocês viram que foi o que a Etel colocou, um salve-se quem puder. Então, pensando no bem-estar do cachorro, principalmente, existem dois tipos de largada que a gente colocou aqui. Nós sempre largamos ou por pace ou nós largamos por sorteio. O que é a largada por pace? A organização do evento, na hora que você está fazendo a inscrição, ela vai perguntar qual que é o seu pace no seu primeiro quilômetro de corrida. E aí você coloca o que quiser, né, Ana? Sim. Lembrando, gente, que esse pace é o pace com o cachorro. Porque às vezes, uma coisa é a gente correr com o nosso cachorro, uma coisa é a gente correr solo. Pode variar o nosso pace. Então, esses paces são com os nossos cães. O primeiro quilômetro com os nossos cães. Exato.
Exatamente. Se você já corre com o seu cãozinho, então você sabe quanto que você corre no primeiro quilômetro. O primeiro quilômetro é sempre muito mais rápido do que os quilômetros seguintes, né? Então, só que assim, é você que coloca. Não é a pessoa viu você correr, ou então entrou lá no Strava, viu quanto que foi o seu primeiro quilômetro e coloca você lá. Não, é você que coloca o seu pace. Então, vai da índole da pessoa também de colocar a verdade, porque dependendo do seu pace, ou você larga na frente, você larga no meio, ou você larga atrás, porque as largadas, elas geralmente estão acontecendo em duplas. Então, larga duas duplas, uma do lado da outra, e aí com distâncias de, no mínimo, eu nunca vi menos que isso, mais de 10 segundos, né, Ana? De 10 segundos. Menos que isso eu também nunca vi. Aí De 10 segundos. tem também por sorteio. Algumas organizadoras de provas de canicross também estão fazendo por sorteio as largadas. Então é assim, pega um dia antes do evento, pegam todos os inscritos e fazem o sorteio da largada. Então você precisa ficar atento com a organização da prova para saber em que posição que você vai largar. O Edu perguntou qual o intuito de largada por pace. Qual o intuito, gente? Por que acontece? Tem pessoas que estão correndo muito mais do que outras. E imagina se essa pessoa que está correndo muito mais for largar lá atrás. Na hora de ultrapassar, principalmente com um cachorro que vai a milhão. Na hora de ultrapassar, pode chegar e pode machucar alguma dupla que está iniciando, pode dar algum acidente com algum cachorro que está iniciando, esse cachorro pode se assustar, esse cachorro pode ficar um pouquinho desconfortável, ou ele pode acelerar ainda mais, só que o tutor não quer que ele acelere tanto assim. Então, assim, pode acontecer mil e uma coisas, mas o principal é visando a segurança. E pode atrapalhar a pessoa que está mais rápida também, porque você tem um tempo quando você vai ultrapassar uma dupla. Então, é assim, mas muitas pessoas fazem assim, eu vou colocar o meu pace um pouquinho mais alto, porque eu não quero largar na frente, porque o meu cachorro, ele se incentiva vendo outros cachorros correrem à frente. Aí vai da índole de cada um. Depende de como vocês são na corrida. O meu cachorro, ele gosta de ultrapassar e aí ele acelera pra caramba, tal. Mas tá pedindo qual que é o seu pace no primeiro quilômetro, não tá pedindo qual que é a sua estratégia na prova. Exatamente, que tem uma diferença, né? Tem muita diferença. Olha o que o Fê colocou aqui. Eu também acho, Fê, que por sorteio é mais justo para acabar com os privilégios. Eu concordo contigo, eu gosto mais do sorteio, porque aí, filho, se você corre rápido e saiu lá atrás, apesar que com sorteio também, né, Fê? Eles dão um pouquinho mais de tempo, né, para cada dupla. Então, a última vez que eu participei de uma com sorteio, eram 30 segundos entre uma largada e outra. Mas nessa não foi individual daí? Essa foi individual, mas mesmo assim 30 segundos. Eu achei bastante tempo. É bastante tempo. Bastante. Aí é o seguinte, larguei com o meu cachorro, tô lá na corrida. Tô mais rápido que uma pessoa na frente, vou ultrapassar. Aí vem no... segura, eu acho que tem o pré-largada ainda. Que a gente esqueceu de falar. Não, é que eu já larguei na prova ansiosa, pode falar. Ó, uma coisa muito importante, gente. Cheguei no local da corrida, da prova da corrida. Primeira coisa que vocês vão fazer, tirar o cachorrinho de vocês da caixa de transporte, do carro, onde quer que vocês levem ele, fazer necessidades. Vocês vão fazer as necessidades com esse cachorro, vocês dão uma voltinha para ele esticar as patas. Eu, Ana, porque eu conheço a minha cachorra, eu conheço a Kiara, ela fica muito eufórica. Eu prefiro botar ela novamente na caixa de transporte. Porque ela vai a corrida inteira, ela vai o trajeto inteiro do carro, percebendo que ela vai correr, sabendo que ela vai correr. Então ela já tá lá em cima na adrenalina. Uns 20 minutinhos antes da largada, eu tiro ela, ela fica comigo num lugar isolado. Por que lugar isolado? Para evitar acidentes.
evitar acidentes com outros cães, evitar muito tumulto, evitar que aconteça, que por conta da euforia de todos os cães estarem muito eufóricos, aconteça um acidente que eu não gostaria que acontecesse. Então eu vou para um lugar isolado, faço um tiro com ela para ela dar uma aquecidinha no corpo e eu dar uma aquecidinha no corpo e vou para minha largada. Eu, Ana, gosto de fazer assim. É regra? Não. É uma preferência minha porque eu conheço a minha cachorra. Uhum. O que a gente tem que deixar bem claro também é o seguinte. O pré-prova, os cães, eles estão extremamente ansiosos. E aí, geralmente, as nossas provas de canicross, elas não são na nossa cidade. A gente faz viagens de 1h30, 2 horas, até 3 horas com o cachorro dentro do carro. Então, o cachorro ele já tem o estresse da viagem. Muitas organizações, muitos eventos, eles são juntos com outras provas. Então, você imagina, você chegar com o seu carro, abrir a porta do seu carro e o cachorro descer correndo que nem um doido. Não. A gente tem que dar sempre o bom exemplo nas provas. Principalmente nesse ponto que a gente está sendo tão observado, né? Tão vasculhado, vamos dizer assim, a gente tem que mostrar que o canicross ele é um esporte para a saúde do cachorro mesmo. Então, se no evento que você vai participar tem um espaço fechado que está dizendo no regulamento ou está escrito lá, olha, espaço pet, você pode soltar o seu cachorro aqui. Então, o seu cachorro ele fica sem guia lá dentro, só. Você chegou no evento, cachorro na guia, cachorro junto com você. Porque você não sabe o nível de ansiedade do outro cachorro, você não sabe o comportamento do outro cachorro e por aí vai. E dos humanos. E dos humanos também. Outra coisa, antes de ler o comentário do Fê. Eu não gosto de socializar antes da prova. Exatamente por conta desses motivos que a Déia falou. Muita euforia, muita informação. Às vezes não é um local de prova que a gente conhece. Às vezes a gente não sabe como é que é o percurso. O cachorro ficou uma hora, 2, 3, esperando para chegar aquele momento. É muito estresse. Então, antes da prova, não socializar. Não socializar. Você não sabe se aquele tutor quer que o cachorro dele se socialize. Então, assim, chegou na prova, o cachorrinho seu lá, quietinho, do seu lado. Seu cachorro está muito eufórico, está muito ansioso, tal, vai para um espaço mais reservado. Então, bastante atenção em relação a isso, né? Quer falar do que o Fê falou, Ana? Vamos. Lembrar, isso é muito importante. Isso assim, gente, nunca esqueçam. Lembrar de não fornecer porções de alimentos e água próximo da largada, devido aos riscos de torção gástrica. Isso é muito importante. Eu não sei como é que vocês fazem a ideia. Em dia de prova, eles ficam apenas com a porção do dia anterior. No mesmo dia, a gente não dá comida, vai comer apenas depois da prova de corrida. Exatamente para evitar a torção gástrica, para evitar um problema maior que não queremos. Água mínima, 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 mínima. Porque às vezes pela euforia, cachorro boca seca, mas é mínima. Porções minúsculas. Aqui eles correm em jejum também. Gente, é muito perigoso. Eu já perdi cachorro por conta de torção gástrica. É algo que não dá para salvar. É muito difícil salvar um cachorro que está com torção gástrica. Aqui em casa a gente alimenta. Se a gente vai correr, um exemplo, no domingo de manhã, a última alimentação deles é no sábado à noite. Depois, eles vão se alimentar 1/3 da porção deles, depois de uns 15 minutos que eles chegaram na prova, que a hiperventilação já acabou, que eles já estão respirando normalmente, que a gente vai apresentar mais uma porção pequena, porque como eu disse, geralmente a gente faz viagens longas, né? Até 3 horas. Então, a
volta também vão ter 3 horas. E muitos cães passam mal dentro do carro depois que comem. Então, a gente só dá a alimentação mesmo deles, a porção correta, depois que eles chegam em casa. Beleza, Exatamente. Fê, obrigada. O que mais temos para dizer? A gente pode falar também das bandanas. Isso. Em algumas provas, podem observar cães com bandanas amarelas e humano com colete amarelo. O que significa isso? Não tem nada a ver com adestramento, não tem nada a ver com tipos de adestramento. Cães com bandanas amarelas quer dizer cuidado, o meu cachorro pode ser reativo. Então, cuidado ao se aproximar. Humano com colete amarelo quer dizer, é minha primeira prova no Canicross. Então, eu ainda estou aprendendo. Então, tenha um pouco de paciência comigo. Isso são apenas sinalizações, mas são sinalizações importantes, porque são sinalizações para vocês ficarem atentos. São sinalizações de atenção. Viu um cãozinho de bandana amarela? Não se aproxima, que ele pode ser reativo. O tutor está fazendo, com certeza está fazendo trabalho com ele e tal, e o Canicross também vai ajudar bastante nisso. Viu uma pessoa com colete amarelo? Primeira corrida dela no Canicross. Então, um pouco de paciência, veja se ela está precisando tirar alguma dúvida. É isso, bandana e colete amarelo. E os dois juntos é um combo. Já aconteceu. Os dois significam as duas coisas juntos. O cachorro pode ser reativo e é a primeira vez que a pessoa corre Canicross. Outro ponto muito importante, gente, assim, eu tenho como exemplo a minha própria cachorra, a Kiara. A Kiara, ela era uma cachorrinha muito reativa em guia. Ela melhorou graças ao Canicross. Contudo, a gente vai entrar mais pra frente no pós-prova, eu sou uma pessoa que eu me mantenho longe por isso. Porque eu conheço a minha cachorra e eu não quero expor os outros a algo desagradável da mesma forma como a minha cachorra. Então, não é porque um cachorro tem uma tendência que ele não pode participar. Ele pode, só que o tutor precisa ter consciência de como é o seu cachorro. Exatamente. É por isso que o Canicross, ele une tanto tutor e cão. Você acaba até conhecendo mais do seu cachorro no Canicross. E aí a gente pode falar das ultrapassagens, né, Ana? Sim, como é que funcionam as ultrapassagens? Caraca, gente, ultrapassagem... É outro que dá pano pra mão. Sim, demais, demais. Ultrapassagem sempre à esquerda. Esquerda. Tu tá vindo, teu cachorro tá te puxando, tá? E vocês estão quase alcançando o corredor que tá na tua frente. No que tu começar a alcançar, tu vai dizer passagem à esquerda. E o que a pessoa que está sendo ultrapassada tem que fazer, Leia? Automaticamente recolha a guia e pare. Vai para a direita, óbvio, né? Porque o corredor que está te ultrapassando te pediu passagem pela esquerda. Então, recolhe a guia, vai para a direita, pare, espere o corredor te ultrapassar e você segue. Exatamente. É isso. É coisa passível de punição e eu já vi corredor perdendo pódio por conta disso. Então, é muito importante vocês saberem em relação às regras de ultrapassagem e até mesmo as regras de você pedir passagem. Na hora da corrida, os cães, eles não podem ter contato. Então, muito cuidado com isso. Exatamente, porque isso que a Ideia falou é muito importante, porque muitas vezes os cachorros querem, estão lá e começam a fazer jogo de corpo ou começam a entrar numa certa disputa. Não. Dê o comando para o seu cachorro, para ele seguir na corrida dele,
ou para ele ir um pouco mais para a direita ou para a esquerda. Não sei de que lado você vai estar da pista. E siga, para não dar nenhum prejuízo, tanto para o seu cachorro quanto para o cachorro da outra pessoa. Não existe, gente, disputa de posição no canicross. A pessoa pediu passagem, você dá a passagem e acabou. De repente, você está com mais fôlego, você conseguiu alcançar, é a sua vez de você pedir passagem para ela. É assim que funciona. Não existe disputa, cachorro está um do lado do outro, tal. No canicross não pode ter isso. Você tem que recolher a guia e parar, esperar a pessoa correr e correr atrás do prejuízo. Exatamente, exatamente. O que mais que temos? Temos sobre má condução. Outro que dá muito pano para manga. Oh, Demais. demais. O que o Fê colocou aqui antes da gente O Fê falando. finalizar, ao finalizar numa prova, trocar os equipamentos, tirar do cão e utilizar os utilizados durante a corrida e passar para equipamentos de passeio, guia rígidas, peitoral ou coleira por mais controle do cão. Perfeito, Fê. É isso aí, Fê. Por quê? Porque alguns cães, eles já estão condicionados a coloquei o arnês, putz, vou puxar, vou correr, tirei o arnês, estou com a guia de passeio, ok, vou relaxar. Isso vai até fazer bem para um adestramento do cachorro. Bem lembrado, Fê, obrigada. Uma coisa que a gente esqueceu de falar de lá. Não, acho que a gente não esqueceu. Ó, Não esqueceu. outra coisa bem importante aqui, ó. Quando você terminar a prova, procurar sair de perto da chegada. Então, passou pelo pórtico, não fiquem lá, que outras pessoas, outras duplas vão estar chegando. Então, não fiquem parados. Cheguei, passei pelo pórtico, fiquei lá conversando com o locutor. Não. Chegou no pórtico, dá espaço, porque vão ter outros corredores chegando também. Exatamente, perfeito. Então vamos para a Má condução agora, né? condução. Eu tenho um adendo que eu quero fazer para os tutores, mas vou deixar a Dé explicar a má condução. Ah lá, oi Abner, tudo bem? Não grite o nome do cachorro do coleguinha. Isso é uma da má condução que a gente estava começando a falar aqui, Abner. Você imagina que é agradável, o teu cachorro está te tracionando, a coisa mais gostosa, aí outra pessoa vai e chama o nome do seu cachorro, tira toda a atenção dele. Isso não é legal. Exatamente, exatamente. Então assim, gente. Então, ela vai muito além do que você correr à frente do seu cachorro. Isso no canicross não pode existir. O seu cachorro é que dita o ritmo. Se ele está te tracionando, pernas para quem te quero. Você continua correndo. Se ele não está te tracionando, você vai continuar no ritmo dele. Então, ele vai estar na frente. É ele que vai estar te guiando. A má condução é muito além disso, porque a má condução ela também pode gerar o seguinte: uma pessoa é muito competitiva e o cachorro dela começou a diminuir. Aí ele vai começar a dar uns berros, vai fulano, vai. Isso é muito desagradável não só para quem está ouvindo, mas principalmente pro cão. Isso é dito como uma má condução e também é passível de punição, né, Ana? Exatamente, exatamente. Outra forma de má condução é o quê? Chutar, cutucar, tudo que, né, assim por diante. Não façam isso. Vai! Não. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês só vão assustar mais o cachorro, vocês vão tornar aquela atividade que estava sendo prazerosa algo não mais prazeroso, porque vocês vão estar punindo o cachorro de vocês. Ou seja, ele não vai mais querer correr, a probabilidade dele travar é mais alta ainda. Exatamente. Isso é passível de punição grave também. E quando eu falo assim de punição, é porque é o seguinte: existem staffs que ficam olhando e muitas vezes filmando, e nós próprios corredores, a gente pode denunciar assim que a gente chega no pórtico, assim que a gente passa pela chegada, a gente pode denunciar falando o número do corredor
e qual foi a má condução que ele teve com o seu cãozinho. Perfeito, Tupã, exatamente isso. Violência não, né? Daí eu me lembrei de uma coisa que a gente não comentou na parte da largada. Me lembrei agora. Guia curta sempre. Antes de Gente, largar, na hora que a gente está posicionando para a largada, né, Ana? Pode falar. Ó, por que guia curta sempre? Guia curta no sentido de segurança de ambos os cachorros que estão largando juntos. Estou falando ambos porque normalmente as largadas são feitas em duplas. Ambos os cachorros, algum cachorro pode estar muito eufórico, muito eufórico. Questão da reatividade que a gente citou, pode se tornar reativo e pode direcionar para o cachorrinho do lado ou para o tutor. Podem acontecer pequenos acidentes, como a guia está solta, a pessoa se enroscar na guia e se machucar e cair e se machucar. O cachorro também pode se embolar na guia. Então, guia curta sempre, 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 sempre. Agora, lembramos, falamos. Boa, Ana, exatamente. Isso daí, aí já não é só por motivo de segurança só do cão, é do tutor principalmente, né? Porque você pode enroscar o pé, tropeçar e cair. A guia, ela tem que ficar sempre curta mesmo. Então, beleza. Sobre má condução, alguém tem alguma pergunta para falar sobre todos os tópicos que a gente já falou por aqui? O que a gente quer sempre deixar bem claro em todas as lives que a gente fala, né, Ana? É que a gente tem sempre que olhar a individualidade de cada cachorro. Então, assim, pô, cachorro de bandana amarela, cachorro reativo não pode participar de canicross. Por que não pode? Ele está tentando socializar o cachorro dele. Então, a gente só precisa tomar cuidado quando a gente vê um cachorro com bandana amarela, porque o único problema que esse cachorro poderia nos dar seria numa ultrapassagem. Mas a gente já explicou aqui a forma certa e correta de se ultrapassar. Outra forma que poderia dar problema é na socialização pré e pós-prova, que a gente já falou que como que deve ser feito aqui também. Cachorro sempre na guia, cachorro sempre junto com o tutor e por aí vai. Então não tem o porquê um cachorro que esteja trabalhando a reatividade dele não poder fazer canicross, mas tem que tomar esses cuidados. Um adendo muito importante também é os humanos se cuidarem. Assim, no sentido de que às vezes a gente fica tão entusiasmado e tão feliz porque, querendo ou não, Canicross é uma comunidade tão pequena e todo mundo se conhece, todo mundo vira amigo em algum momento, todo mundo participa de treinos, então a gente fica, nossa, a gente vai correr, vai ver tal pessoa, vai poder conversar, vai poder isso. Gente, o cachorro pode não estar afim, ele pode não querer, e tá tudo bem. Olha todo o passo a passo que a gente deu para vocês. 2 horas de viagem, não sei quanto tempo vai ser de viagem, 2 horas de viagem, mais corrida, e depois ainda ter que socializar. Novamente, usando o caso da minha cachorra. Não estou querendo expor ela, nem ninguém, nem nada. Mas assim, Ana, eu sei, tanto que esses dias eu comentei para ela, nossa, eu devo passar a imagem de ser muito antipática, porque eu fico na minha com ela. E não é porque eu não gosto de conversar com as pessoas, que eu não queira conversar com as pessoas. É porque eu sei que ela vai se estressar. E é porque eu sei que eu estou trabalhando com ela essas tendências dela que ela pode ter. Então, não tem necessidade. Não tem necessidade. Da mesma forma como a gente estava comentando na má condução. Gente, às vezes vocês ficam frustrados, assim, nossa, o cachorro estava indo tão bem, ele estava maravilhoso, ele estava puxando, e do nada ele travou. Do nada. Por conta de uma poça, por conta sei lá, de algum cheiro que estava no matinho, do nada travou. Trabalhe sua frustração, se acalme naquela hora, dá um incentivozinho e segue o baile. Isso é um motivo para você fazer aqueles exercícios que a gente já passou nas lives anteriores também, né? Já é um motivo para trabalhar um pouco mais com o seu cãozinho. Tira isso como um aprendizado. E é isso, Fê. Os cães, geralmente, nos eventos, não são os que dão problema. Exatamente. Nós, humanos, é que damos problema nos eventos. E olha que interessante, o evento nem é para nós, né? O evento é para eles.
Exatamente. E eles se divertem do modo deles e a gente que fica estressado muitas vezes. Pra quê? Sem motivo nenhum, né? É porque a gente é muito competitivo, né? Eu entendo, eu passei essa frustração algumas vezes também. A gente é muito competitivo, tal, mas isso é muito bom para trabalhar esse tipo de frustração com a gente também. E aí a gente aproveita e trabalha isso com os cães, já é um novo aprendizado, já é um novo adestramento, já é algo que você tem para fazer a mais com o seu cãozinho. Tira como aprendizado e vida que segue. Exatamente. Exatamente. E é tocar e continuar com esse esporte que é tão bom. Falamos tudo, né? Acredito que sim. Caraca, passou rápido, né? O Edu falou que ia chegar. O Edu tá dando o seguinte: da mesma forma que não é legal você alimentar o seu cãozinho e ir correr, é sempre bom ele correr em jejum. Também não é legal ele chegar e já ir direto no pote de água, deitar e ficar tomando muita e muita água. Ele precisa se resfriar primeiro. Então, diminuir um pouco a parte respiratória dele, até você oferecer água, mas vai oferecendo água em pequenas quantidades e com um tempo mais espaçado, porque essa puxada e soltada assim de respiração, isso também faz com que o estômago deles também fiquem balançando e aí pode virar uma torção gástrica só deles estarem ofegantes e beberam muita água. Exatamente. Adorei o comentário do Tupã. Que sonho, Tupã! Nossa, ia ser sensacional. A gente precisa crescer muito ainda no esporte. A gente ainda precisa colocar a modalidade aqui bem forte, em evidência aqui no Brasil, e mostrar para pessoas que não conhecem o canicross, que não conhecem o esporte, que isso não é maus tratos. E isso mais nada é do que exercício físico junto com o seu cachorro. E o cãozinho precisa sim de exercício físico e atividade. Senão, não teriam fisioterapeutas caninos no mercado, né? Exatamente. E o que os fisioterapeutas fazem? Esteira, muitas vezes, né? Fazem o cãozinho levantar, sentar. A maior prova disso é todo esse passo a passo que a gente está passando para vocês, né? Tupã começou cerca de 2012, né, Deia? Eu tenho minha Aqui no foto. Brasil começou quando? 2010. 2010? Errei por 2. Aqui no Brasil apareceu a primeira vez em 2010. Olha como é novo. Muito. Eu achei que eu errei lá, tu pensei que era 2012, não sei porquê. A gente tem o privilégio de estar correndo, fazendo esse esporte aqui, um esporte tão novo, né, Tupã? O Tupã é da onde? Conhece? Não. De onde onde é que você é, Tupã? Vai responder. Mais alguma pergunta pessoal sobre provas? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Pódio! Ai, vamos falar sobre pódio. Importantíssimo também. O que acontece em relação aos pódios? Geralmente, os pódios eles têm o tamanho para subir um humano. Geralmente, eles não fazem pódio para subir humano e cão. Do Butantã, Tupã, legal. E depois a gente marca aí, quando eu conseguir voltar a correr de novo, a gente marca um CTBC aqui, tá bom? Então é o seguinte, nos pódios, da mesma forma que a gente tem que ter cuidado segurando a guia curta, principalmente se o seu cachorro está um pouco estressado ou é um pouco reativo, na largada e quando chegar com o cão no evento, a gente tem que tomar cuidado quando a gente subir ao pódio com o cãozinho. Então, continua sendo passível de punição se de repente você é chamado num pódio e o seu cãozinho ataca ou reage a um cão que já está lá ou um outro cão que está subindo no pódio. Então, sempre tomar cuidado. Guia sempre muito curta, o cachorro sempre muito junto de você. Eu confesso que em muitos pódios eu pegava a Kiara no colo. O último que teve, eu consegui botar ela direitinha do meu lado. Mas em muitos pódios eu pegava ela no colo. Então, a grande maioria das minhas fotos,
eu tô com ela no colo exatamente para evitar esse tipo de coisa. Cada tutor conhece o seu cãozinho, né? E é isso mesmo, tá certíssima. Porque a gente não tem como saber a reação. Não importa se é um cachorro. A Kiara é um cachorro de médio porte, assim. Atualmente ela tá com 20 quilos. Mas bora! A gente vai lá e aguenta no osso, né? Os bracinhos que aguentam. Por quê? Segurança em primeiro lugar. Ah, e sabe que deu 2 cachorros no pódio que por acaso não se dão bem. Tu vai ter que distrair teu cachorro de alguma maneira. Ou pede para alguém que tem amizade com de chamar o cachorro para distrair, para evitar cruzar o olhar. O Edu falou aqui, respeitar o espaço do amigo. Exatamente. Um cãozinho respeitando o espaço do outro. E quem coloca esse respeito somos nós. A nossa conduta com eles, né? Exatamente. Mais alguma coisa, gente? Acho que essa live foi muito gostosa. Eu gostei dessa live. Eu adorei. Deu vontade de fazer uma prova. Só no final de janeiro que eu vou poder voltar a correr ainda. Aos poucos, né? Respira aos poucos. Vamos lá. Mais alguma pergunta, Então, gente? Finalzinho, aproveita. Quero agradecer demais a participação de todos. Vocês são sensacionais, sempre interagindo com a gente. Muito obrigada mesmo. Se ficou alguma dúvida que vocês lembraram depois, pode mandar aqui pra gente, por favor, a gente responde. Tem. Eita, Tupã, se eu pudesse... Não, mas a gente já tem algumas provas sim. De repente, a gente pode até lançar o calendário. Já tem calendário, Ana? Canicity RJ tá dizendo que tem calendário já. Eu sei que a galera da Canicity também está organizando o calendário. E, né? Veremos as cenas dos próximos capítulos. Ai, que bom. Tupã, a gente vai ver, que eu saiba agora de cabeça, a primeira prova que eu tenho aqui na minha mente é no dia 1º/4, a Rocky Mountain Games Campos do Jordão. Inclusive, Eu acho que tem alguma antes ainda, Deia. então, não tenho certeza. Depois a gente pode vasculhar sobre isso, Tupã, e de repente a gente até joga. Né? É isso, Etel. Teremos calendário em breve. Ó, a Etel falou que vai jogar o calendário em breve. Então aguardem. A gente vai ter muitas provas em 2023. Etel, obrigada. Saudade, inclusive, de você. Agradecer a todo mundo, como a Deia falou. Agradecer a Deia, principalmente, porque essa é a nossa penúltima live. A próxima semana é a última. E foi muito gostoso, foi um dezembro muito gostoso, só aproveitamos, a gente aproveitou muito como troca de conhecimento, aprendizagem com vocês, é muito bom, só agradecer. É sempre muito gostoso, gente. Fê, é isso aí, Fê, que delícia, a BR Cane junto com a gente. Perfeito. Gente, muito obrigada uma vez, uma boa noite. Eu fico à disposição aqui se vocês quiserem tirar dúvidas. Além da Chácara Ribeiro, que eu posto mais coisas sobre a creche e hospedagem aqui. Tem o André e a Chácara Ribeiro também. Se vocês quiserem falar mais sobre Canicross, tirar mais dúvida, tenho lá no meu perfil também. Fechou, muito obrigada. Como a Deia falou, qualquer coisa podem nos pedir ajuda. Tanto eu quanto o irmão, a gente vai responder pela T-Dog, que o nosso meio é só T-Dog mesmo. A gente é bem antissociais com redes sociais. Mas de resto... Só com redes sociais, eles são uns fofos. Ana, gratidão. Obrigada, viu? E eu já tô com saudade, mesmo sabendo que ainda tem a semana que vem, eu já vou ficar com saudade. Também vou. Foi bom demais. Gratidão, gente. Até uma próxima. Até a próxima quinta. E Feliz Natal a todos. Feliz Natal, gente. Tchau, Beijo. tchau. Beijão.